Olá! A playlist de crítica textual aqui do Teodidatas estava um pouquinho parada e eu resolvi retomar e postar logo 2 vídeos na sequência. No vídeo anterior eu falei sobre que diferença a crítica textual faz para a vida do cristão, que atitude tomar, e sinalizei com a família 35 como a melhor opção. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre a beleza epistemológica da família 35, dando continuidade ao assunto que eu introduzi no vídeo anterior. A epistemologia, a teoria acerca do pensamento humano, é um dos grandes nós da ciência. Eu até já marquei com o meu grande amigo e professor particular de filosofia, o Daniel Lourenço, de fazer uma live aqui no Teodidatas. Provavelmente a gente vai fazer isso em outubro de 2019. E o título dessa live será A História do Pensamento Humano, um caminho para lugar nenhum. Fique atento e acompanhe que em breve você terá novidades por aqui e nós vamos ter essa live com o Daniel Lourenço. Mas o fato é que eu tenho me dedicado um pouco recentemente ao estudo da filosofia e especialmente ao estudo da epistemologia. Apologética é um assunto que tem me interessado muito também. Mas falando especificamente do ponto de vista epistemológico, a família 35 é de uma beleza e de uma riqueza ímpares. Mas por que eu estou falando isso? Um dos principais problemas do ponto de vista da epistemologia é a justificação de qualquer sistema de pensamento. Qualquer sistema de pensamento deve ser justificado a partir dos primeiros princípios. Devem-se buscar os primeiros princípios. E esses primeiros princípios devem ser autoevidentes. No final das contas, essa justificativa vai ser metafísica ou transcendental. Em outras palavras, toda teoria precisa de um ponto de apoio que é externo a ela e que deve ser necessariamente pressuposto. Não vai ter como fugir disso. E é por isso que a epistemologia contemporânea está diante de um grande nó conceitual, como eu já mencionei. Qual é este ponto de apoio? Qual é a primeira premissa da teoria por trás da família 35? Deus inspirou e porque ele inspirou, ele preservou. Estamos falando aqui especificamente do texto do Novo Testamento. Isso é algo autoevidente, isso é algo pressuposto. Mais do que isso, isso é algo transcendente, porque depende de Deus e da soberania de Deus. Isso é algo que está fora de nós, porque remete a Deus e a sua soberania. Eu falei que eu tenho me interessado também por apologética, né? Vou falar um pouquinho agora de lógica modal, que é um dos assuntos do Alvin Plantinga, um dos maiores apologetas e provavelmente o maior filósofo cristão da atualidade. Então, na perspectiva da lógica modal, essa premissa de que Deus inspirou e porque ele inspirou, ele preservou o texto, ela é completamente possível. É totalmente razoável que Deus, que inspirou, possa ter preservado o texto. Partindo dessa premissa, nós podemos buscar as provas, as evidências dessa preservação. E o Dr. Pickering apresenta evidências empíricas da preservação do texto. E isso é o mais interessante. Ele trabalha com dados, e analisando esses dados, ele demonstra como o tipo de texto da família 35 é mais antigo e independente em relação aos demais tipos de texto. Ou seja, o Dr. Pickering trabalha com uma premissa transcendental, mas ele utiliza o método empírico. Ele não é um empirista, porque o empirismo considera que o único método científico válido é o método empírico. E aí por isso ele se coloca, o empirismo, né, os empiristas se colocam debaixo desse nó conceitual da epistemologia contemporânea. O Dr. Pickering então não é um empirista, ele tem uma premissa transcendental, porque ele é um teísta cristão, alguém que acredita num Deus criador e provedor, num Deus que não só criou, mas que permanece interferindo sobre a realidade, e essa intervenção ela é dada, de um lado, na redenção providenciada por Cristo, mas também de outro, no que diz respeito ao Novo Testamento, na preservação do texto do Novo Testamento.
O Dr. Pickering, então, ele é um teísta e, portanto, transcendentalista, mas que utiliza um método predominantemente empírico na construção da sua teoria sobre o texto. Empírico porque trabalha com dados concretos, com as evidências disponíveis que são os manuscritos, analisando os manuscritos e não utilizando argumentos ou premissas puramente subjetivas na escolha das variantes textuais. Se você quiser entender isso um pouco melhor, basta assistir aos demais vídeos desta série aqui de crítica textual. Essa, então, em resumo, é a beleza epistemológica da família 35. Ela se coloca exatamente no ponto central de uma encruzilhada deixada pela ciência moderna. Ela tem uma premissa transcendental, mas o método é empírico. O transcendente, na teoria da família 35, aponta para o divino, para Deus, para a inspiração e para a preservação do texto. E o empírico aponta para o humano. Nós podemos dizer que se trata de um paradoxo epistemológico, mas a fé cristã é paradoxal. O Deus homem, Cristo Jesus, é o maior paradoxo, mas também a única verdade existente. Nesse paradoxo epistemológico da família 35, o divino junto com o humano, o transcendente junto com o empírico, eu encontro uma ressonância trinitária, para usar uma ideia que Alistair McGrath, um grande teólogo, um grande epistemólogo, um grande filósofo da atualidade, aplica para a teologia natural. Nós também podemos aplicar essa ideia de ressonância trinitária aqui na crítica textual, exatamente diante desse paradoxo. Divino no transcendente, humano no método. E nesse paradoxo, então, é que eu demonstro a verdade e a beleza da teoria da família 35, né? Considerando que ela apresenta a melhor solução diante desse paradoxo trinitário da epistemologia, da teologia natural lá do McGrath, e aqui de forma aplicada para a crítica textual. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar um card para a playlist de crítica textual aqui do Teodidatas. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.